Olá, galera! Aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de O Colecionador. Vem comigo, vem! Gente, esse é um livro muito clássico. É um livro que, assim, muitos leitores já leram, mas é um livro também que eu sei que muitas pessoas têm receio de ler por causa da temática. Eu explico. Mas antes de eu começar a falar desse livro, você já se inscreveu nesse canal? Já ativou o sininho de notificações e deu aquele joinha? Não se esquece, tá bom? Vamos lá. Esse livro, ele conta a história do Fred Clegg, que é um homem muito solitário e que ganha na loteria, logicamente, né, inesperadamente, porque ninguém espera ganhar na loteria, mas ele ganha na loteria um dinheiro que pra época era, tipo, absurdo. Ele nunca mais ia precisar trabalhar na vida dele. E ele não tinha, assim, muitas ambições. A única coisa que ele admirava, que ele via com certo amor, obsessão, é a Miranda. A Miranda é uma garota que frequentava acho que era o banco que ele trabalhava, a instituição que ele trabalhava, sei lá. E ele sempre ficava admirando a Miranda de longe. E assim, criando na cabeça dele como seria a personalidade da Miranda, como seria a Miranda na vida real. E ele conhecia um pouco da história dela porque ela já tinha aparecido no jornal, ganhado prêmio, coisas assim. Pois bem, vou usar até uma expressão que o próprio personagem diz, né? A gente não consegue imaginar a quantidade de coisas que o ser humano poderia querer fazer, coisas ruins que o ser humano poderia fazer se ele tivesse disponibilidade e dinheiro. E é exatamente isso que acontece. Quando ele ganha na loteria, abre um leque de possibilidades e ele percebe que ele pode, de repente, ter a Miranda. Só que a forma, né, como ele acha que pode ter a Miranda é sequestrando ela. Então, é narrado, né, na primeira parte do livro, como que ele teve a ideia, que no começo era uma coisa assim, que ele não tinha certeza se ele ia ter coragem de fazer, uma coisa assim que ele não tem, que é só na suposição, mas que a gente já percebe que tem ali uma sementinha pesada e que não vai ficar só na suposição. Ele compra uma casa muito afastada, ele começa a projetar um porão, como que poderia ficar um porão trancado, com uma cozinha adjacente, né? Coisas assim que você começa a perceber que tá tomando uma forma muito real, né? E assim, não sei se é expectativa, mas esse sentimento de, meu Deus, o que vai acontecer? Ele dá uma corroída no leitor. Porque a gente sabe o que vai acontecer, porque senão não tinha virado livro, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tenta, de alguma forma, torcer para que a Miranda não caia, né? Não seja pega, não caia naquele porão de forma alguma. Enfim, obviamente, né, que ele consegue sequestrar a Miranda e a garota, que era um total espírito livre, mesmo na década de 60, ela se vê trancafiada num cômodo micro, sem janela, e ela fica desesperada. Mas até então, a gente só tem a visão por parte, né, a narração e a visão por parte do Fred. A gente não sabe o que ela tá pensando. E a forma como ela reage e é contada pra gente é a forma como ele enxerga ela, em toda a sua perfeição e divindade, né? A gente consegue perceber que ele coloca ela num patamar sobre-humano, assim. Pra ele, a Miranda, ela não é humana, ela é uma deusa, né? Isso não é positivo, tá, gente? Não é um ponto positivo. É que é a forma doentia da mente dele, que a mente dele funciona. Continuando nesse lado de mente doentia, a gente percebe também que a todo momento ele está justificando as atitudes dele, né? Dizendo que ele faz tudo por ela, que ele compra tudo o que ela quer, que ele faz coisas que ninguém faria, que ela tem sorte por ele ter sequestrado ela e não outra pessoa, porque o que poderia acontecer se fosse outra pessoa, né? Então, assim, ele vai criando essa mentira na cabeça dele até se tornar verdade, né? E a gente fica envolvido daquela narrativa. Mas não, gente, obviamente, hora nenhuma eu achei que ele tinha um mínimo de razão, tá? E hora nenhuma eu aceitei essa justificativa ou eu achei que mas peraí, de repente não é tão ruim assim. Não, sempre foi ruim desde o começo do livro. Era ruim, o pensamento dele era assustador, né? Assim, se alguém um dia teve pensamentos assim em relação a mim, eu já estou apavorada. Enfim, aí vem a segunda parte do livro, né? A primeira parte, ela termina já com um pouquinho de suspense e começa a segunda parte, que ela retrocede ao início do livro e conta praticamente toda a história na visão da Miranda. Ela está escrevendo um diário e ela vai contando como que é os dias, né, como que são as situações ali. E nesse momento, por mais que essa parte da história ela se torne um pouco mais lenta, porque você já sabe o que vai acontecer, ela é muito importante e essencial, porque é aí que você conhece a Miranda e os pensamentos dela. E assim,
você conhece a Miranda de verdade, e não a Miranda que foi projetada por um maníaco, entendeu? E aí você conhece os desejos, os sonhos, o que ela quer ser, no que ela acredita, né? E assim, é perturbador também, porque você torce a todo momento para conseguir escapar ou para alguém encontrar o cativeiro, que é muito isolado, né? Então você fica muito preso ali naquele cenário. Você também se sente meio preso dentro do porão, sabe? Porque, na verdade, toda a história acontece ali dentro. Porque não há outros personagens, são só os dois. E é a visão dele e a visão dela, né? E você fica muito restrito ali, muito preso ali mesmo, de verdade. E é muito, muito assustador. Eu acredito que por ser mulher, então também eu tenha me colocado no lugar dela. Tenho ficado assim, meio desesperada, meio com nervoso de saber, né, que alguém pode ter esse tipo de pensamento. Enfim. Lógico que a gente sabe que no Brasil é mais difícil porque a gente não tem muito porão por aí, né? Mas quando você tá lendo, é completamente assustador. É muito engraçado, porque como você disse que você amou um livro desse, né? Parece até errado, mas eu vou tentar explicar pra vocês. É uma história magnífica. É uma história muito bem escrita, com personagens, apenas 2, porém personagens muito bem construídos, uma personalidade muito certa ali, tanto que você sabe quem tá narrando, não precisa de ficar lembrando nada, você sabe quem tá narrando a história, né? São escritas diferentes para cada um, uma construção de história, de narrativa, de linha do tempo maravilhosa, mas ao mesmo tempo é repulsivo o que ele faz, né? É repulsivo o que ela passa, né? Quando ela fala, eu não tô conseguindo respirar aqui dentro, não tem mais janela, não consigo andar, não consigo me exercitar. Você se sente meio preso também, sabe? E assim, é difícil, não é uma leitura fácil, não é uma leitura para qualquer pessoa, né? Você precisa estar muito tranquilo quanto às temáticas do livro, para você não se pegar em um gatilho, por exemplo, se pegar com alguma coisa que você já passou, né? Alguma coisa assim. Então é um livro bem pesado. Então você fica muito nessa, né? Eu li bastante, depois eu parei um pouco, porque eu não tava conseguindo mais ficar imersa ali. Aí depois eu voltei, fui terminando, e o final é pior do que o começo, né? O começo é ruim, no final parece o começo, né? Aquela, sei lá, meio, não sei, enfim. Voltando, muito pesado o final. Muito, muito, muito. Não vou contar, obviamente, nenhum detalhe pra vocês, mas assim, ele é diferente do que a gente realmente imagina que vai acontecer. E o autor acaba surpreendendo mais uma vez, eu não sei se isso é bom ou não, não sei dizer, mas é uma história, assim, transcendental, né, que ultrapassou gerações, que foi objeto de estudo, que foi objeto de inspiração para livros como O Silêncio dos Inocentes, que posteriormente virou um filme, também foi usado como inspiração na criação artística do filme. Temos nessa edição aqui da Dark Side, maravilhosa. Olha, gente, olha isso. Um momento para essa edição. A gente tem um prefácio escrito pelo Stephen King, né, uma introdução, que tem spoiler, então ele comenta, eu deixei pra ele no final, ele comenta partes que pra ele foi muito, muito, muito forte, muito chocante, muito intensa, e aí usa cortes do livro, assim, é muito bacana também, algumas coisas que às vezes você deixou passar e ele pontua, é muito legal, foi uma parte muito legal da leitura, porque quando você termina, você fica meio assim, tipo, uau, terminou, e agora? Vou ler o que o Stephen King falou a respeito. É mais ou menos isso, sabe, tipo, parece um alento, assim, tem mais um pouquinho, mas é isso. Gente, essa foi a minha resenha então, nem sei se foi uma resenha porque eu fico tão emocionada com a leitura, mas acho que deu pra entender mais ou menos, né? Você tá tentando ler, pensa bastante na temática antes, né, de pegar o livro, pra ver se não vai te deixar muito mal. Te deixar mal vai, mas assim, não vai mexer com nada assim interno aí. Gente, não esquece de comentar aqui se você já leu esse livro, ou se você já leu algum livro com essa temática parecida. Eu gostaria de ler outros, não agora, porque acabei de ler esse, mas assim, intercalando, porque eu achei uma temática interessante, embora seja muito, muito pesado. Então não dá pra ficar lendo assim, seguidinhos, né? Deixa aqui nos comentários pra mim, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau.